Olá e sejam todos muito bem-vindos, meu nome é Eliseu Cruz e a partir de agora você está comigo para o nosso Ignição Cast. E hoje eu estarei falando sobre um assunto extremamente importante, como eu venci a depressão. Este é o mal do século. Muitas pessoas, milhões de pessoas ao redor do mundo estão sendo vítimas desse mal. E eu quero te passar 7 passos que eu vivi e que me ajudaram a vencer este mal em minha vida. Você está pronto? Vamos lá, vem comigo. Então vamos lá. E agora, eu quero pedir, antes de nós começarmos, para que você curta, comente, se inscreva no nosso canal, ative o sininho das notificações e principalmente compartilhe com as pessoas que você ama para que elas também tenham acesso a esse conteúdo. Se você conhece alguém que está passando por depressão, pânico e ansiedade, compartilhe esse vídeo que com certeza vai ser muito importante para ela neste momento. Vamos lá. Nós sabemos que a depressão é o mal do século, principalmente porque aquilo que a pessoa que está passando por esse problema sente, ela não gosta de estar sentindo, não é confortável, não é bom. Eu, quando senti pela primeira vez, eu estava dentro do carro, num posto de gasolina, e de repente me veio aquela sensação de pânico. Eu nunca tinha passado por isso, eu nunca senti aquilo e de repente eu queria abrir os vidros e fiquei desesperado. E a partir daquele primeiro evento, foram desencadeando uma série de outros eventos, como não conseguir dormir à noite, ficar extremamente ansioso, não ter controle sobre os meus pensamentos, ficar offline, estar no meio de uma série de pessoas conversando, dando risada, mas estar no mundo da lua. Talvez sejam esses alguns sintomas. Os meus olhos pulavam, de vez em quando aparecia, tipo como se fosse um cristal no meu olho e aquilo fica aumentando e dava aquele desespero, agora eu vou ficar cego, e aquele negócio, aquela dor no peito, aquela ansiedade, mas eu não podia falar a respeito do que eu estava sentindo. O grande problema da depressão e da ansiedade é que a pessoa que está passando por aquilo, ela não expressa. Tem algumas pessoas que sim falam sobre o que está passando, já procura ajuda de imediato, mas a grande maioria das pessoas, assim como eu, acabam engarrafando esses problemas que nós estamos enfrentando, no caso que eu enfrentei. Então, se você é esse tipo de pessoa, vai ser muito importante você seguir as minhas orientações. Claro que você pode procurar a orientação de um psicólogo, de um psiquiatra, você precisa sim procurar uma ajuda de um médico psiquiatra, porque isso vai te ajudar muito. Eu venci a depressão sem utilizar remédios. Essa foi uma escolha minha. Mas, gente, é muito doloroso, não é fácil. Então, assim, eu não recomendo que você passe por esse processo sem utilizar remédios. Eu escolhi fazer dessa forma. Para mim foi melhor, mas foi extremamente doloroso. Então, é muito importante que você siga o seu coração. Você sabe os seus limites e, obviamente, que quem está passando por isso é um sofrimento. E as pessoas que estão ao seu redor também sentem muito a dor, principalmente quando você está naquele mundo onde ninguém sabe o que está acontecendo, você não gosta de falar porque você não quer encher o saco de ninguém, então é extremamente difícil. Mas vamos lá. O que causa a depressão? Qual é a causa? A depressão não é uma coisa que simplesmente acontece do acaso. Não, ela tem uma causa. E as principais causas são feridas emocionais, traumas do passado. As feridas emocionais podem ser o abandono, a rejeição, a crítica e a humilhação, a injustiça, a traição, a superproteção. Então, situações que você viveu no passado que geraram feridas emocionais. E aquilo você ainda não ressignificou, você não trocou a experiência. Então, como você nunca falou sobre isso, ou melhor, você engarrafou isso, você suprimiu isso, elas estão aí dentro de você, precisando de tratamento. Outras coisas que podem causar
traumas do passado, como abuso sexual, abuso de autoridade, violência doméstica, violência sexual, uma série de outros traumas, como acidente, a perca de um ente querido. Outra coisa também que pode causar é a estafa muito grande. Depois de uma série de grandes trabalhos, onde você ficou durante muito tempo desprendendo de muita energia para você conquistar algo, de repente você conquistou e chega naquele ponto X e pá, você está completamente ali entregue. E aí, na hora que você tem uma grande vitória, acontece a depressão. Você falando, mas não é possível, eu cheguei aqui. E foi exatamente assim que aconteceu comigo. Eu me lembro que um dos meus sonhos era nós gravarmos um CD. Na época com o Coral Nissi, e nós gravamos o CD e eu tinha feridas emocionais, traumas do passado. Fora isso, eu estava trabalhando em uma empresa, dando aula de técnica vocal, fazíamos muitos ensaios, cantávamos, fazíamos apresentações e shows e tudo mais. E além disso, estávamos gravando, né, o CD, compondo músicas, compondo arranjo, fazendo gravação do coral, a minha gravação da minha voz também, de convidados, de músicos, enfim. Quando eu peguei o CD na mão, pá, veio uma seta no meu coração, agora você vai morrer. E eu não tinha argumentos, eu não tinha sustentação para refutar aquela mensagem que eu recebi. Então, foi como uma flecha, veio no meu coração. Eu senti uma dor física, né, no meu coração, e a partir daquilo começou a desencadear uma série de angústias dentro do meu coração. Eu não sei se é assim que começou com você, mas não é uma sequência lógica. A depressão não acontece, não é uma lógica, ela acontece, ela é um fato, ela é uma atividade, né, e você passa a viver aquilo. Agora, o que é que reforça, o que é que dá força à depressão? Os principais medos. O medo da pobreza, o medo da velhice, o medo da perda da saúde, né? Quando a pessoa pensa, eu posso ficar doente. Essa foi uma das coisas que me atormentou muito. A possível perda do amor de alguém, o medo da crítica e o principal, o medo da morte. Então, além de você ter passado pelas feridas, traumas emocionais, a estafa, ainda você tem aquilo que reforça a depressão, que são os principais medos que o ser humano acaba vivendo. Agora, eu não quero falar simplesmente sobre o que causa, eu quero levar você para os 7 passos que eu vivi. Como eu fiquei durante mais de 1 ano e meio segurando isso, porque eu era um líder, estava sempre liderando pessoas, aconselhando pessoas, e eu não poderia expressar a minha fraqueza, eu não poderia mostrar a minha vulnerabilidade. Isso foi fazendo com que eu postergasse o processo de cura em minha vida. Então, como eu fui sustentando isso, mostrando uma pose de que eu estava forte, isso foi piorando com o passar do tempo. Então, o primeiro passo que eu dou pra você, são 7 passos. O primeiro passo que eu segui, quando eu vi que eu não aguentaria mais, foi reconhecer e comunicar para as pessoas próximas a mim: eu estou com depressão. Eu não estou aguentando mais. Eu estou morrendo. E foi exatamente isso que eu fiz. E ali eu desabei, chorei, derramei toda a minha angústia, tudo aquilo que eu estava sentindo. Mas depois que eu comuniquei, já foi libertador. Aquilo já foi o primeiro grande passo. Eu estou depressivo. Eu estou nesse estado de depressão. Eu assumo, estou fraco, estou doente. Quando você assume isso, já sai um peso das suas costas. Por quê? Ficar guardando isso só pra você só vai te angustiar cada vez mais. O segundo grande passo é procurar a ajuda de alguém da sua confiança. O importante é que você busque ajuda especializada, mas principalmente alguém que seja confiável. E eu te aconselho a procurar alguém que já tenha vivido as mesmas coisas, porque quando você
começar a compartilhar as suas experiências, a pessoa do outro lado vai falar assim, sim, eu sei o que é isso, você estava sentindo assim, 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 assado. Foi exatamente isso que aconteceu comigo. Procurei a ajuda de uma pessoa da minha confiança. Não procurei um psicólogo, não procurei um psiquiatra, eu procurei uma pessoa próxima a mim, que foi a minha pastora, a pastora Dalva, e ela me ajudou muito. Ela tinha um trabalho na época e ela me inspirou, ela foi uma fonte de inspiração para mim, para que hoje eu pudesse também ser esse canal onde eu ajudo muitas e muitas pessoas a saírem também desse processo de depressão e ansiedade. Quando você procura alguém da sua confiança, isso é muito bom. Por quê? Porque você vai para o terceiro passo. Qual que é o terceiro passo? Falar abertamente sobre os seus traumas, feridas e medos. Detalhe, sem rodeios. Você não vai precisar ficar maquiando, não. Fala tudo. O mais importante é que você fale tudo. Ela me encorajou a falar tudo. Não tenha medo de falar. Fale de todos os seus medos. Eu fui falando. E toda vez que eu lembrava, eu procurava ela e falava mais, e falava mais, e falava mais. E quanto mais eu fui falando sobre tudo aquilo que me deixava ansioso, preocupado, depressivo, mais eu sentia que aquele peso estava saindo dentro de mim. Eu lembrava de coisas que me deixavam mal. E é interessante que nessa época que você está passando por esse processo, quanto mais você vai mexendo, mais coisas vão vindo para a superfície. E é muito bom que você vai trazendo tudo isso. Por quê? Porque a cura acontece por completa. Então você vai trazendo. Agora, esse processo de ficar lembrando de coisas não é fácil. Na época, quando eu procurei a minha pastora, ela me ajudou com as ferramentas que ela tinha. Hoje, por exemplo, quando eu ajudo as pessoas que estão passando por esse mesmo desafio que eu enfrentei, por esse mesmo problema, o que eu faço? Eu utilizo também um processo de reprogramação no subconsciente. Então você consegue acessar as informações que superficialmente você não está acessando. Então, o mais importante é você entender que os traumas, as feridas e os medos, eles devem ser compartilhados sem rodeios. Quarto, perdoar o passado, aceitar o passado, honrar a sua história. Aceitar o seu passado, aceitar que tudo aquilo fez parte de um processo de crescimento necessário para a nova fase da sua vida. Agora, Eliseu, então, isso foi proposital que aconteceu na minha vida? Não, mas eu posso dizer que para cada ferida existe um propósito. Não significa que você nasceu para sofrer. Existem sofrimentos que nós acabamos passando como parte de um processo de crescimento. E esses sofrimentos, essas angústias, depressão, pânico e uma série de outras coisas, eles não são para nos derrubar, não são para nos enfraquecer, mas são para resolver. Significa que o nosso corpo está nos dando a seguinte resposta: está na hora de você resolver os problemas que você está empurrando com a barriga. Por isso que você sente aquela ansiedade absurda, você não consegue dormir. Por quê? Porque o seu corpo está dizendo: resolva os seus problemas, e os problemas são seus, eles são seus para você resolvê-los. Então, perdoe o seu passado, perdoe o abusador, o causador das feridas emocionais, perdoe essa pessoa, libere ela da sua vida. Aí Eliseu, mas como que eu posso perdoar? Se eu perdoar, eu vou estar condizendo com o que ele fez. Não. A síndrome de Deus faz com que as pessoas imaginem que no momento que ela perdoa o seu algoz, aquela pessoa que fez um mal, que gerou uma ferida emocional ou um trauma na sua vida, seja qual ordem que for, faz você pensar que no momento que você perdoa, você libera ela daquela culpa, ou daquela agressão, ou do sofrimento que ela merece viver. Então eu não posso. Mas na verdade, não perdoar é tomar veneno esperando que o outro morra. O perdão é para você. E no momento que você libera essa pessoa, você deixa ela seguir o caminho dela e ela pode então pagar pelo erro que ela cometeu contra você. E normalmente, quando você passa por esse processo de ressignificação, que é o próximo passo, você passa a ter misericórdia e compaixão daquelas pessoas. Por quê?
Porque só pessoas machucadas machucam, só pessoas feridas ferem, só pessoas doentes faz com que os outros adoeçam. Então o quinto passo qual que é? Ressignificar. E o que é ressignificar? É mudar a experiência vivida e transformá-la em seu ponto de força. É quando você transforma um trauma em um ponto de força, onde você consegue agora olhar para as pessoas e enxergar a dor, o sofrimento que elas estão sentindo. E poder ser o ponto de apoio, o ponto de auxílio, onde você, com a experiência da sua superação, vai poder ajudar as pessoas que ainda não superaram. É você olhar, por exemplo, eu sofri abuso sexual e essa foi uma das coisas que eu tive que ressignificar na minha vida. E eu entendi que o abusador também foi abusado, por isso ele fez comigo. Agora, eu não preciso passar isso pra frente. Quando eu ressignifico, aquilo é curado dentro de mim. Então, eu respeito, sei e perdoo. Não estou aqui falando que ele pode continuar fazendo aquilo que ele fez. Não, muito pelo contrário. Eu perdoo ele para que ele possa pagar pelas consequências daquilo que ele fez comigo. E eu sigo o meu caminho curado. Eu libero ele da minha vida, eu deixo ele seguir o caminho, eu deixo que ele pague pelas consequências do mal que ele fez comigo. Agora eu entendo que eu posso olhar para ele agora com um olhar de compaixão, porque como eu recebi a cura, agora eu posso liberar a cura sobre outras pessoas. Então eu transformei esse meu ponto de fraqueza, de vulnerabilidade em o meu ponto de força. E normalmente um bloqueio, um trauma e uma ferida emocional tem total conexão e intimidade com propósitos de Deus para sua vida. Isso é lindo. Sexto passo: criar novas crenças, novas convicções, novas verdades. Eu comecei a perceber que eu não consegui refutar aquela flecha aguda que penetrou meu coração porque eu não tinha convicções profundas. Eram todas superficiais. Esses dias atrás eu estava em Campinas e eu recebi uma flecha no meu coração de novo. Só que aquela flecha não conseguiu penetrar. Por quê? Porque eu estou cheio de novas convicções. E as principais convicções é que maior é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo. Existem várias convicções e depois eu vou poder compartilhar isso com você. Mas criar convicções sobre a sua identidade, sobre a sua capacidade, sobre o seu merecimento, sobre quem você é em Deus. Eu entendi que eu sou filho de Deus. Eu sou filho de Deus e membro do corpo de Cristo. E eu tenho em mim a marca, o selo da prosperidade, do sucesso, da cura, da abundância e da saúde. Eu sei agora quem eu sou em Deus. Eu sei quem sou. E porque eu sou, eu vou ter as atitudes à altura da identidade que eu assumi. Então, quando você ativa a sua identidade, você muda de nível espiritual, mental e automaticamente físico nos seus relacionamentos, nas suas finanças e em todas as outras áreas. Segundo, a crença de capacidade. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Não existe nada que eu não possa fazer. Nada resiste o trabalho, nada resiste o empenho, a disciplina, a determinação, a persistência e a consistência. Então você começa a moldar. Porque antes eu era um preguiçoso, agora não sou mais. Antes eu procrastinava, agora eu decido. Antes eu ficava deixando as coisas para depois, eu ficava culpando os outros. Hoje eu me responsabilizo e assumo. Então eu posso todas as coisas, eu posso fazer melhor. Eu posso, não existe nada que eu não consiga fazer, porque se alguém consegue, eu também consigo. E terceiro, crenças de merecimento, convicções de merecimento, porque Cristo morreu a minha morte, Cristo levou consigo os meus pecados, Cristo levou consigo aquilo que eu merecia, para que eu recebesse aquilo que Ele merece. Então agora, Ele me tornou digno e merecedor de toda a dádiva e todo dom perfeito. Então agora, eu sei quem sou, eu sei o que eu posso, eu sei o que eu mereço. Então eu confio naquilo que a palavra de Deus diz, concordo com ele e vivo exatamente aquilo que ele tem para mim. E o sétimo passo para nós encerrarmos: crie uma visão positiva do futuro. É muito importante. Quando você desconecta do passado, quando você elimina, né, essa corrente que te prendia ao passado, que é tirar a força e o peso da sabotagem das experiências negativas que você viveu no passado, quando você libera esse trauma, quando você perdoa o seu passado, porque do passado nós só trazemos duas coisas: aprendizado e perdão. Quando você libera, quando você perdoa, quando você ressignifica, quando você honra a sua história, então você tira o peso.
Você tira a força daquelas amarras que te prendiam e faziam com que você se sabotasse no presente, ao invés de olhar para o futuro, ficasse olhando para o passado. E então, você está pronto para estabelecer um propósito de vida. E aí você vai entender o que é viver uma vida e vida em abundância. Quando eu estava passando pelo momento mais difícil, eu lembro que era por volta de umas 4 horas da manhã, eu não conseguia dormir. Ali naquele momento, eu entendi, veio ao meu entendimento. Agora eu sei o que é não ter paz. A dor de não ter paz. Naquele momento eu entendi. E hoje quando eu durmo, gente, vocês não têm noção. Eu agradeço a Deus. Eu durmo em paz. Em paz me deitarei e me levantarei, porque só o Senhor me faz repousar e levantar em segurança. Então, você vai poder ressignificar tudo isso para que você possa viver hoje o melhor dia da sua vida. Obviamente que eu vou estar compartilhando muito mais sobre este tema nos outros podcasts e nós vamos poder enriquecer ainda mais o seu conhecimento. Antes de nós encerrarmos, mais uma vez, curta, comente, mexe seus dedinhos aí, ative o sininho das notificações e compartilhe para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo. Deus abençoe você e toda a sua família e bora lá vencer a depressão.